Muito boa noite! Estamos começando mais um Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, discutindo os principais assuntos do futebol, sempre focado mais aqui no Rio de Janeiro, mas se o assunto é destaque, vamos debater aqui. Lembrando sempre o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 3 endereços, seu carro em boas mãos, 50 anos, 2 em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Meu querido Birajara Abreu, isso, bota a galera na tela, o Bira está trabalhando de camisa do Flamengo pela vitória domingo contra o Palmeiras, uma bela vitória, diga-se de passagem, como também do Fluminense sobre São Paulo. Com a gente aqui, meu querido Jorge Ramos, a rainha do programa, a princesa do programa, nossa Luciana Campos, está aí alegre também, Sérgio Américo, hoje muito feliz, porque temos um convidado especialíssimo hoje, o nosso querido Márcio Barros, que está fazendo um trabalho maravilhoso no Paduano, já subiu de divisão e a primeira divisão, a meta, e se esse trabalho continuar, não tenho dúvida que o Márcio vai conseguir botar o Paduano na categoria principal do futebol do Rio. Ele, sempre ele, atrasando o início do programa, meu querido Valdir Luiz, hoje está em Itanhaém. Não pode falar, mandei mutar seu telefone, senão você vai falar o tempo inteiro. Bom, meu querido Valdir, um beijo para você, para a dona Kênia. E chegando ele pela ponta direita, com a camisa 7 do seu Botafogo, do glorioso Garrincha, Otávio Bocão. Já apresentei todo mundo, hora e vez de falarmos com os amantes da bola laranja, esse esporte maravilhoso que teve Jorge Ramos e Ricardo Mazella como destaque no basquetebol. O Bigu era banco pra gente. Chega mais, Marcos Bigu Mendes e o basquetebol. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite, estou passando para mais uma dica do basquete. Chegamos finalmente à grande final da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquetebol Brasileiro. No próximo dia 27 de setembro, na quadra, na Arena do Paulistano, nós teremos as 8 melhores equipes divididas em 2 grupos, Grupo A e Grupo B. Pelo Grupo A, nós temos o Paulistano, temos SESI Franca Basquete, Corinthians de São Paulo e a equipe do São Paulo. Já pelo Grupo B, nós temos o Pinheiros, Cerrados de Brasília, Minas Tênis Clube e a equipe de Rio Claro. As equipes do Paulistano e do Pinheiros são as únicas invictas na competição, com 10 vitórias em 10 jogos. Vale a pena conferir. Grandes nomes do basquetebol internacional brasileiro, como Raulzinho, Cristiano Felício, Didi, Bruno Caboclo, que jogaram e jogam, alguns ainda na NBA, passaram pela Liga de Desenvolvimento do Basquetebol Brasileiro. Com certeza, esses jovens atletas darão os frutos para o nosso basquetebol nacional da NBB e também para o basquetebol internacional. Vale a pena darmos uma olhada e prestigiar esses garotos de muito talento, tá bom? Então não percam, dia 27 de setembro, na quadra do Paulistano, a grande final da LDB. Um grande abraço e nos veremos na semana que vem, mais uma vez aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Forte abraço, meu querido amigo, meu querido irmão, nosso Marcos Bigu Mendes, um grande treinador de basquete, ex-jogador do Flamengo, cara que foi ídolo no Mengão no basquetebol e sabia jogar como poucos. E como técnico é fora de série. Deixando o basquetebol com o meu querido Bigu, vamos falar agora de games, o quadro que mais cresce neste programa, adeptos em todo o Brasil. Tá chegando ele, o meu querido Paulo Bizarro, marido da dona Ilana. Fala, Paulinho. Olá, boa noite. Chegou WRC 10, jogaço de velocidade esportes, simplesmente o jogo oficial do Campeonato Mundial de Rally 2021. Um jogaço que saiu para PC, PS4, PS5, Xbox One e Series e também para o Nintendo Switch. Vamos acelerar e não deixe escapar!
Outro jogaço que tá chegando para os fãs de RPG e da Bandai Namco é Tales of Arise, jogaço que está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries. Já bateu mais de 55 mil pessoas na Steam. Fique de olho nesse jogaço que fascina as pessoas, fãs de cosplay. Vem aí na sua tela, Tales of Arise. That can't be. Look out! Right now, this thing needs dealing with. The hell? Is that a Zoogle? Everyone, be careful! That thing is huge! Tectonic fission! You'll pay! Danon Liberation and the Renaissance. Looks like we've got our work cut out for us. E agora League of Legends, definido o caminho da nossa Red, nossa grande representante no Mundial que acontecerá na Islândia, batido o martelo. Começa dia 5 a 8 de outubro a fase de entrada, 10 a 13 nós temos a fase de grupos, uma pequena parada e depois de 15 a 18 recomeça rumo à grande final no dia 6 de novembro. Go Red Go! E devido a alguns problemas técnicos, está adiada mais uma vez a exibição da reportagem especial do CP400. Mas, como o brasileiro que está disputando vaga para a NASA e não desiste nunca, nós vamos insistir. Na semana que vem você não pode perder essa grande saga do CP400 com Paulo Bizarro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos, até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho. Cada camisa sensacional, cenário novo, está arrebentando e realmente os números apontam para esse esporte números estratosféricos. Impressionante como cresce o e-games e o Paulo Bizarro, um dos pioneiros na televisão falando de e-games. Bom, volta todo mundo para a tela, meu querido Bira. Agora pode desmutar, se é que existe esse termo, a galera. O Jorginho, Serginho, Luluzinha, o Valdirzinho, Otáviozinho, e vou falar o Marcinho também aqui com a gente hoje aqui no nosso Max Sport. Os nossos encontros de todas as terças-feiras, e tem até audiência fixa. O cachorro sempre participa com a gente, está sempre latindo. O cachorro é um programa ao vivo, é isso. O cachorro vaza, o sino toca. Começa o programa e começa a latir, não tem jeito. Ele quer participar, ele quer participar. Já que você falou boa noite, apresenta o nosso querido Márcio Barros, apresenta ele para todo o Brasil, Sérgio Américo. Valeu, boa noite para você, Mazela, boa noite para a galera ligada na TV Max, no Max Esporte, e está participando conosco do programa desta terça-feira, o gestor de futebol do Paduano Esporte Clube, desde 2019, fazendo esse trabalho de desenvolvimento de estrutura do Paduano, que é o Márcio Barros. E o Paduano fez uma campanha excepcional na Série C do Campeonato Carioca, foi campeão da Série C, no turno 16 jogos, 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Paduano campeão e já estreia na Série B2 do Carioca no próximo dia 26 de setembro. Márcio, então, boa noite para você, obrigado por participar conosco aqui do Max Esporte. Gostaria que você falasse das muitas dificuldades que enfrentou para levar o Paduano a esse título importante e já projetando a Série B2, amigo. Sérgio, queria te agradecer aí a oportunidade, você sempre aí dando uma força danada aí para nosso Trovão Azul. Queria agradecer a todos os participantes aí, o Mazela, a Luciana, ao Jorge Ramos, ao Valdir, meu amigo Bocão, meu parceiro. E, Sérgio, como você falou, né? Eu cheguei no Paduano em 2019, ainda como diretor de futebol. Eu caí de paraquedas lá em Santo Antônio de Pada. Eu trabalho já há algum tempo com a bola. Não vou falar o quanto tempo eu trabalho, porque vai entregar a minha idade. Mas eu já trabalhava há algum tempo com a bola na parte de gestão de carreira, né? E aí em 2019 eu acabei sendo apresentado ao projeto, ao clube, né? Cheguei lá, cara, eu aprendi como não se fazia futebol, cara. Uma várzea,
uma situação muito complicada. E no final da competição da Série C de 2019, eu recebi o convite para assumir de fato o futebol. E aí a gente, de 2020, né, até aqui, a gente tentou fazer um trabalho, fizemos um planejamento, né, com muita prudência, com muita responsabilidade, com muito pé no chão. Vamos falar também um pouquinho da parceria do Exército, que nos ajudou muito a ter o êxito, né? Mas realmente muita dificuldade, Sérgio, muita dificuldade, mas com trabalho aí, humildade, a gente conseguiu aí não só o acesso, né, como o título aí da Série C, desde 2012 aí que Padre não tinha um resultado desse no futebol. Ô Márcio, para esclarecer, é meio confuso Série C, B2, B1, A8, A5, A2, ou a Série C é a terceira divisão para facilitar para os nossos amigos. É a quinta divisão, é isso? Como é que funciona? Explica para a gente isso. Exatamente. Até 2019 só existia a Série A, B e C, né? A FERJ alterou. Hoje existe a Série A, né? Onde participam os principais clubes, os 4 grandes. Aí depois da Série A, 2. Aí depois vem B1, B2 e a C. A C que vale a quinta divisão do futebol carioca. Então, vocês passaram para a quarta divisão, é isso? Para a quarta divisão. O Paduano é o primeiro campeão da história da nova Série C, né? Da quinta divisão. Que foi, de fato, foi realizada agora a primeira Série C, né? Equivalente à quinta divisão. Ô Bocão, uma pergunta para o Márcio, por gentileza. Abre o microfone, irmão. Você tem que abrir o microfone. Se não abrir o microfone, não vai falar. Está mutado o seu telefone. Não vai me derrubar não, hein, Bocão? Exatamente. Já começou a derrubar. Fala, Bocão. Né? Eu estava me preparando aqui justamente para não cachorro latir. Mentira que eu não tenho cachorro em casa. Ele continua latindo aí com o telefone mutado. Mas boa noite, meus companheiros. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Fazer uma bordoada na cabeça dele. Na TV Max. Meu grande amigo Márcio Barros, meu parceirão de muito tempo, muitos anos. Vários amigos em comum. Parabenizando, né, a grande campanha do Paduano. Então, a gente sabe que a estrada é longa, né? A carreira, né, o projeto é árduo, né? Porque tem que passar por várias etapas. Como é que se planejar para que você possa alcançar vários objetivos? Como é que é a estrutura? O que você pode falar de estrutura para que vocês pudessem alcançar esse primeiro objetivo da longa estrada que é do Paduano? Legal, Bocão. A pergunta é interessante. Na verdade, quando eu cheguei no clube em 2019, né, e quando eu assumi de fato o futebol, né, e resolvi tocar o projeto, a minha maior dificuldade, cara, era o descrédito, cara, a descredibilidade que o clube tinha, principalmente na nossa região, cara, com nossos empresários, com o nosso torcedor, né. Isso foi o primeiro passo, era a gente tentar encurtar essa relação manchada que o clube tinha de gestões passadas. E era a primeira vez que eu estava à frente de um clube, né, fazendo gestão de clube. Eu sempre fiz gestão de carreira, e gestão de clube é uma coisa completamente diferente, é muito mais complexa, é muito detalhe, né? Então eu dei uma estudada, né, Bocão, para tentar entender como é que funcionava o dia a dia, né? Eu me cerquei de pessoas com um pouquinho da minha confiança, com capacidade de tocar esse projeto junto comigo, até que veio a oportunidade de eu ser apresentado ao comando do Exército Brasileiro, né? Onde a gente iniciamos uma conversa já no início de 2020, apesar de que em 2020, por causa da pandemia, a gente não teve a Série C do Campeonato Carioca, né? Mas Deus sabe de tudo, né, cara? A gente usou 2020 como um laboratório. A gente participou de uma competição que participavam todos os clubes que disputavam a Série C, tá? Uma competição que não era oficial, não tinha o carimbo da FERJ, o selo da FERJ, mas a gente disputou essa competição para a gente não ficar com o calendário sem movimentar, com muita dificuldade, né? Essa parceria com o Exército ela foi fundamental,
porque a gente acabou utilizando utiliza, né, toda a estrutura que a URCA tem. Eu acho que vocês conhecem, uma estrutura realmente de top de linha. Muito clube aí de Série A não tem a estrutura que o Centro de Capacitação Física do Exército tem. Então a gente teve essa honra de poder estar utilizando a estrutura. E você sabe, né, Bocão, que quanto mais estrutura, quanto mais coisa a gente faz para agregar, ajuda a bola a entrar. Nosso cobertor é curto, a nossa maior dificuldade era o recurso financeiro, né? A gente sem apoio, pessoal de Santo Antônio de Pádua, como eu falei aqui no início, ninguém acreditava. Eu cheguei em Pádua, um cara do Rio de Janeiro que ninguém conhecia, né? Meu apelido lá é Psicopata, Bocão, pra você ter uma ideia. Agora que eu estou entendendo porque você é amigo do Bocão. Agora que eu estou entendendo. Agora que eu estou entendendo. Está ficando claro a ligação de vocês dois. Agora que eu entendi. Mas tudo bem. Zé, fala, Sérgio. Só um detalhe importante, porque o Paduano é campeão, mas há um recurso do Império Serrano que disputou a semifinal da Série C com o Paduano em 2 jogos e foi eliminado, por isso que o Paduano foi para a decisão e acabou sendo campeão. Mas o Paduano entrou com um recurso do Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que o Paduano não teria cumprido os protocolos sanitários em relação ao Covid e está tentando impugnar o resultado da semifinal. Mas o Márcio Barros vai trazer uma notícia importante, porque quarta-feira tem reunião no TJD e possivelmente vai ser, então, homologado o título do Paduano, né, Márcio? Sérgio, na verdade, conversando com o nosso departamento jurídico, que é muito capacitado, quero até mandar um abraço para o doutor Tiago, tem um julgamento na quarta-feira, amanhã, né, no caso, para a gente, vai ser julgado uma liminar de suspensão da Série C, né? A gente não entendeu muito esse recurso, porque a competição já está sob júdice, não foi homologado o resultado. O TJ, é importante dizer que o TJ não acatou ainda a denúncia, tá? Mas a gente está muito tranquilo, a gente está muito seguro de que a gente cumpriu todos os protocolos de forma prudente. Correta. A gente está muito tranquilo, tanto que estamos aí nos preparando aí para o início da B2, então a gente está muito tranquilo com relação a isso, que foi cumprido o que o protocolo de jogo seguro da FERJ pedia, o Paduano fez com excelência. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso. Beleza, nós estamos conversando com o Márcio Barros, gestor de futebol do Paduano, e a gente está trazendo o Márcio, além de para mostrar para vocês que estão nos acompanhando, e nos acompanham sempre aqui no Max Esporte, para mostrar como é que é o futebol tirando os times principais, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim, os times de destaque, da dificuldade de se fazer futebol aqui no nosso estado. Então é importante você tomar conhecimento de como a bola rola, tirando a Série A e as dificuldades, os compromissos, o apoio da cidade, prefeitura, tudo isso é importante para a gente sair do glamour e ficar realmente no mundo mais real. Nós estamos praticamente chegando ao final do primeiro bloco. Ô Márcio, você quer acrescentar alguma coisa que não foi perguntado? Porque a Luciano, o Jorge e o Valdir, por causa do tempo estourou, você fique à vontade para falar sobre o Paduano e alguma pergunta que não foi feita e você gostaria de informar aos amigos do Max Esporte. Primeiramente, eu queria... Jogar em Santo Antônio de Pádua, a B2, né, Márcio? Exatamente, a gente está fazendo todo um esforço aí para liberar o nosso estádio, que hoje é o que... Como a gente conseguiu encurtar essa descredibilidade aí com nossos torcedores, agora nós somos cobrados de jogar em casa. Então, o estádio ainda não tinha os laudos, eu já dei entrada, já fiz o pagamento junto às entidades responsáveis, né? E se Deus quiser, a gente vai poder jogar em breve aí, já na B2, na nossa casa. Só para encerrar, eu queria agradecer a TV Max Esporte, a todos vocês. Vocês não têm ideia da dificuldade que a gente tem de fazer uma competição, principalmente sendo uma 5ª divisão de Carioca, sem subsídio. E a imprensa, cara, ela é fundamental para que a gente possa divulgar
o trabalho, não só dos gestores, mas de todo atleta, porque é muita gente que faz parte desse projeto, né? E o apoio de vocês, cara, é fundamental para a gente conseguir aí apoio, patrocínio. Então, eu queria agradecer aí, primeiramente ao Sérgio e a vocês, e que vocês olhem com carinho, de verdade. Aqui está aberto o Max Esporte. Avançando depois, o Sérgio pode conversar. Eu tenho certeza que o Jorge de Bonet, nosso diretor de programação, como o Mário Reis, diretor comercial, num futuro, quem sabe, transmitir os jogos do Paduano. Tudo será possível. Obrigado, Márcio. Legal, e um abraço carinhoso para você, todo sucesso do mundo. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco, com apoio de Reno TV e de Giante Automecânica, 50 anos do seu carro em boas mãos. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, sempre no oferecimento de Reno TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços à sua escolha, 2 em Botafogo, na Zona Sul, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, Rua Visconde de Caravelas, 55, e também em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Vamos começar com o Vasco que trouxe Fernando Diniz. Como eu quero começar com Jorge Ramos, depois Luciana, porque o Sérgio e o Bocão já falaram, eu quero agora os meus amigos participando de forma efetiva do programa. Jorge Ramos, o Diniz no Vasco da Gama, Jorginho. Bom, rapaziada, é um desafio imenso, né, o Diniz no Vasco da Gama, porque restam 15 jogos na Série B, o Vasco, a pontuação do Vasco para subir precisa melhorar bastante, o Vasco não tem jogado bem, e desses 15 jogos, o Vasco pelo menos tem que vencer uns 11 jogos, é muito jogo, entendeu, para vencer. O desafio é imenso, mas o Fernando Diniz ele tem aquele estilo dele que ainda não vingou totalmente, mas eu considero um bom treinador. Se ele conseguir unir o grupo, o que o Lisca não conseguiu, o que o Marcelo Cabo não conseguiu, talvez o Vasco consiga pelo menos ficar ali entre os 4 primeiros e voltar à Série A, Mazela. Olha só, o Jorge tocou num ponto interessante, eu queria saber de você, Luciana, a respeito disso, porque o sistema de jogo do Fernando, independente do clube que ele está dirigindo, é praticamente o mesmo. São Paulo, Fluminense, Santos, enfim. Agora, com o elenco que o Vasco tem, você acredita que esse sistema de jogo poderá funcionar? Pois é, Mazela, eu acho que essa é a grande questão. Até como você bem lembrou, o Diniz tem um sistema de jogo que ele aplica nos diferentes clubes que ele passa. E não é um sistema de jogo, pelo que a gente já viu, que dá um resultado rápido. Ele leva um tempo. E essa não é a realidade do Vasco. O próprio Jorge lembrou de quanto ele precisa ganhar. Ele tem aí um número de X de jogos e precisa ganhar, até porque tem que subir. E se mantiver essa situação, vai ficar complicado para o Vasco. Então, o grande questionamento que se faz é justamente esse. O estilo de jogo do Diniz seria o estilo de jogo adequado para o grupo do Vasco hoje, para a situação do Vasco? Eu penso que não. Sinceramente, eu penso que não. A gente falou do Lisca, o próprio Bocão tinha levantado isso. Eu acho que vai ficar complicado para o Vasco da Gama. Vamos torcer. Ô, Valdir, você que sabe bem de pontuação, o Vasco tem quantos pontos? O Vasco tem 32 pontos e, como disse bem o Jorge, faltam 15. O grande erro do Vasco, na minha opinião, foi mandar o Marcelo Cabo embora. Porque o Lisca não deu certo. O Lisca é um fanfarrão, né? Graças a Deus ele não foi para o Botafogo. Graças a Deus não foi para o Botafogo. Graças a Deus. E o Fernando Diniz é um fenômeno. Ele nunca ganhou nada. Ele deixou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. É técnico de 10 meses, não passa disso. Foi mal no Fluminense, foi mal no São Paulo, até o início do ano, depois degringolou, depois daquele episódio do Tietê. Foi mal no Santos, o cara foi demitido. No domingo, na quinta-feira, estava contratado. Eu
tem o mesmo raciocínio que a Luciana. Com esse time do Vasco, é para botar um Celso Roth, um Joel Santana, um cara para jogar fechadinho por uma bola. Se ele jogar da maneira que ele joga, exposto, o seu zagueiro, tu acha que o Leandro Castan tem categoria para sair jogando? O Miranda tem categoria para sair jogando? Com esse esquema do Vasco, olha, pode ser que eu me engane, eu não sou futurólogo, mas eu acho que o Fernandinho não vai dar certo no Vasco, não. O Vasco precisava de um... E ele tem uma coisa, tem que melhorar o comportamento dele fora do campo. Ele xinga jogador, até fora do campo ele é um cara legal no dia a dia, convivi com ele, quando eu era repórter, ou quando ele estava no Fluminense, eu cruzei com ele no shopping na Barra, batemos um papo, é um cara até legal, mas parece que baixa um caboclo nele e ele fica transtornado na beira do campo. Se ele não mudar a sua maneira de jogar e suas atitudes como fora de campo e na beira do campo, eu acho que não vai dar certo no Vasco, não. Como não deu nos outros clubes. Diga, Serginho. Ô, Marcelo e amigos, bom, rapidamente sobre o Lisca e sobre o Fernando Diniz. Eu quero falar primeiro do Lisca. E eu fico muito à vontade, porque eu fui combatido aqui, eu defendi o Lisca, eu enchi a bola dele e queimei minha língua. Tudo bem que o elenco do Vasco, o Valdir tá certo, o Bocão, todos vocês, o elenco do Vasco é extremamente limitado. Mas o seu Lisca foi um covarde. Lisca, você é um covarde. Porque ele provou que não é técnico para um time da grandeza da instituição centenária que é o Vasco, independentemente do elenco. Ele, com 1 mês e meio de trabalho, ele pipocou, amarelou e preferiu sair do que encarar a situação que ele próprio provocou, porque não soube dar padrão tático. Aí é muito fácil. Então, para mim, ele é um covarde e provou que ele é técnico de time grande. E sobre o Fernando Diniz, como foi dito aqui, o pior adversário do Fernando Diniz é ele próprio. E esse tic-tac dele no Vasco, se ele botar em prática, vai levar o Vasco para a Série C, hein, Mazela? Meu Deus. Ô, Bocão, fala, Bocão. Não, só pegando um gancho de todos vocês, eu acho que o Fernando Diniz, independente de ser... O Fernando Diniz é meu grande amigo, meu parceiro, eu sempre defendi ele no Fluminense. Só que o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho de longo prazo, né? Não é um trabalho de curto, longo e de médio prazo. E o Vasco necessita, nesse exato momento, de um trabalho mais consistente, de resultado imediato, né? Até porque exige o futebol brasileiro hoje, e principalmente do que resta da Série B, o resultado imediatista, né? E em relação ao que o Sérgio Américo falou, ao Lisca, o Lisca, de repente, ele pode até ter sido covarde, também acho que ele foi. Se ele pediu demissão, eu acho que os diretores do Vasco falaram para ele assim, ó, pede demissão, que não pode trocar treinador de novo, enfim... O planejamento do Vasco já está sendo muito ruim. Já são 3 treinadores. E o maior erro com o Valdir Luiz foi ter mandado o Marcelo Cabo embora. Marcelo Cabo deixou o Vasco lá em cima. E hoje ele deve estar sorrindo de orelha a orelha com o Goiás na vice-liderança. Gente, um pouco de cuidado só. Eu acho que o Vasco tem um time limitado, mas precisa de um treinador que demande um pouco mais de exigência para com esses jogadores. O Vasco não tem qualidade. E o Série B perde e ganha. Não tem determinação, entrega e resposta dentro do campo dos jogadores, não só do treinador. É só para esclarecer, por gentileza, qualquer um de vocês aí, não vou chamar. O treinador pedindo demissão não entra na cota, é isso? Não entra na cota. Se o treinador pedir demissão, o clube tem direito a contratar mais um. Vai ser sempre assim, né, Valdir? Vai ser sempre assim. Isso é uma jogada, virou moda agora. Claro. Eu chego para você e falo assim, o Bocão pede demissão, que eu pago tudo para você. E pronto. Olha, ficou provado que o Lisca é um tetrex, é um anti-inflamatório, é treinador para 1 mês e meio. Nem isso. Não, graças a bom Deus, ele não veio para o Botafogo. Obrigado, Lisca. Agora, no caso do Lisca, eu acho que ele pediu demissão pelo comportamento dele, porque no América Mineiro, que é um time de médio investimento, que eu gosto muito, conheço toda a estrutura do América Mineiro, ganhei até a camisa do América Mineiro, que é um time sem torcida, com uma torcida menor, 6 jogos ele não venceu, ele pediu demissão. Então, acho que no caso do Lisca pode ter havido algum acordo, mas acho que ele não queria ficar também, não. O que é, Jorge, o que é interessante, Jorge, que tem muito treinador que faz cláusula rescisória e pede para ser mandado embora, ou não pede demissão, melhor dizendo, para ganhar um dinheiro, já que está no acordo. Pelo menos o Lisca, nesse ponto, está sendo bem honesto. Eu acho legal, eu acho bacana a atitude dele. Não estou agradando, peço meu boné e vou embora, Jorginho. Eu ouvi ele falar na demissão, eu achei que ele foi muito sincero, eu acho que o Sérgio Américo está correto na análise que ele fez com relação a ele ter pedido demissão. Ele não conseguiu fazer o time rodar.
A verdade é essa, ele não conseguiu e ficou numa situação complicadíssima, né? Então, achei ali que ele teve caráter em pedir demissão. Para mim, ele pediu e o Vasco se surpreendeu até certo ponto e contratou aí agora o Fernando Diniz, que aí é outra história. Vamos esperar mais um pouquinho para ver o que acontece. E a gente esperou um pouco, todo mundo repete aqui, está sendo repetitivo, que o Botafogo é descer a ladeira. E alguns botafoguenses, quando foi contratado o Anderson Moreira, não vou citar nomes, mas quase foram a loucura. O Lisca é um traidor, o Lisca é isso, o Lisca é aquilo. Fui eu mesmo. Eu assumo. Pode falar, fui eu mesmo. Eu falei, continuo achando, graças a Deus, o Lisca não veio, e fui uma pessoa que questionei a contratação do Anderson Moreira. Hoje eu tiro meu chapéu para ele, boto o tapete vermelho, porque o Botafogo é o melhor time da Série B no momento. O Botafogo ganhou todos os 4 jogos, em 11 jogos o Botafogo ganhou 9. Empatou 1 e perdeu 1 questionável contra o Operário, que foi prejudicado pela arbitragem. Então o Botafogo com 41 pontos, se continuar com essa humildade, com essa pegada, como foi sábado foi um atropelamento, né? Se continuar com essa pegada, aí eu vou ter que me render o meu amigo Bocão. Vamos subir com 4 não, com 5 antes. Com 5. É verdade. Lu, o que você acha desse Fábio, aquele do garoto que começou no Fluminense? O nome dele, Rafael, isso. O Fábio é o irmão dele, eu acho. O Fábio é o irmão dele, são gêmeos. O que você acha desse jogador de 31 anos, com uma rodagem legal na Europa, chegando no Botafogo, e a vontade dele em jogar no Botafogo? Ele falou, eu só jogo no Botafogo, no Fluminense, em consideração a tudo que o Fluminense fez por ele. Mas ele é botafoguense, e jogar no Botafogo é uma boa, numa boa? Como é que você vê a chegada desse garoto? No bom sentido. Eu achei super legal, primeiro, a volta dele, assim, essa paixão pelo Botafogo. Eu acho que isso ajuda muito, inclusive a imagem, a questão do marketing. Isso é muito bacana. Lançaram aí a dancinha. Eu não sei por que o Bocão ainda não fez a dancinha. Queria ver o Bocão fazendo a dancinha do Botafogo. Depois tem que trazer pra gente, hein, Bocão? Você e o Valdir. E o Jorge também. A dancinha do Botafogo. Eu vou dançar para você ver, fica tranquilo. Luciana, você tá. Márcio Barros, Bocão, Valdir. A fila tá grande, Lu. Só o comportamento legal, eu e Sérgio Américo e Jorge Ramos. E esses dois desequilibrados. São dois desequilibrados. Então, Mazela, eu acho que o Rafael vai ser uma boa assim, para o Botafogo, a forma como ele chega numa fase muito boa do clube. O jogo de sábado foi um excelente jogo. O Botafogo jogou muito, principalmente no segundo tempo. Então, eu acho que ele chega para agregar e num setor que o Botafogo precisa, que é a lateral direita. Então, acho que vai ser bom sim para o Botafogo, o Rafael. Alguém conhece o Bocão? Deixa eu só comentar também sobre esse assunto do Rafael. Deixa eu só falar sobre esse assunto do Rafael. Senão o Valdir Luiz falar do Botafogo, o programa é dele. Calma, Valdir! O que eu queria falar do Rafael é o seguinte. Também considero que foi uma boa contratação. Mas vamos analisar. Esse rapaz, ele saiu muito novo do Brasil, com o irmão gêmeo Fábio, que é lateral esquerdo. Ele foi para o Manchester United, nunca foi titular, em alguns períodos. Aí ele foi descendo a ladeira. Ele saiu do Manchester United, foi para o Lyon, também não foi titular, e até a temporada passada já estava no futebol turco, que é terceiro mundo da Europa. Então, tecnicamente, em termos de clube, ele foi descendo o elevador. Foi para o Botafogo, diz que é o clube do coração dele, mas também não teve proposta para a Europa, fechou a janela e o Botafogo era alternativa. Eu acho que, independentemente da parte técnica, a contratação dele é boa para movimentar o Botafogo precisa disso, movimentar o sócio-torcedor, captar recurso do marketing, ele vai vestir a 7 do Garrincha. Então, se ele conseguir jogar realmente a bola que se espera dele, mesmo que não seja toda essa bola, já vai ser bom para o cofre do clube, entendeu, Marcelo? Entendi, sim. Fala, Bocão. Eu vou nessa linha do Sérgio Américo. Eu tenho algumas restrições em relação a alguns jogadores, né, que vêm de fora. Primeiro tem a readaptação. Aí eu recebi várias mensagens. Poxa, mas ele vai fazer frente ao Botafogo? Ué, mas com 31 anos... Bom, mas o Felipe Luiz fez. Só que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores bons, né? Não que o Botafogo não seja. O Lu foi muito feliz em falar que o Botafogo fez uma boa partida contra o Londrina, mas também o jogador do Londrina foi expulso. Enfim, o Botafogo está numa crescente muito bom de jogo coletivo.
amadureceu o jogo coletivo, todo mundo comprou a ideia. Mas é claro que o Rafael sozinho, eu vou numa vibe de que o Corinthians contratou Roger Guedes, Renato Augusto, William, Juliano e William. Quando você monta uma base, é diferente. Que o Rafael sozinho, ele não vai tentar sozinho resolver. Até porque não é um jogador de ofensividade de perto da área que vai decidir o jogo. Mas é claro que a função dele não vai ser do Daniel Borges. Daniel Borges hoje é soberano na lateral direita, principalmente partida dele sábado. Nós estamos acompanhando o Max Sport. Fala, Jorginho, depois eu vou dar uns endereços onde que o Bocão janta e vai todo mundo. 4 restaurantes na Tijuca, de primeira linha, que o nosso Otávio Bocão, amigão do Barbosa, está trazendo para a gente aqui. Fala, Jorginho. A América adora um Bocão. Não, rapidamente, 30 segundos. O Botafogo fez a melhor atuação nessa partida. O primeiro tempo foi impecável. E alguns jogadores que não vinham jogando bem, caso do Marco Antônio, vinha jogando, pelo menos não aparecia tanto, e o próprio Varley, foram muito bons. Os 3 gols do Botafogo, os gols do Botafogo foram gols bonitos, né? Então, isso dá um sentimento de equipe. E a chegada do Rafael, ela pode ser boa por isso. Eu lembro que, por exemplo, o Gerson, que foi para a Europa, depois voltou para o Flamengo, arrebentou no Flamengo. Na Europa não fez nada, agora voltou para lá. E eu lembro que o Gabigol, quando esteve na Europa, não jogou absolutamente nada. Ele voltou, arrebentou no Flamengo e hoje está na seleção brasileira, assim como o Gerson. Então, depende, às vezes a mudança faz bem. Só isso, Mazela. Não, perfeito, Jorginho. Você sempre com muito equilíbrio, perfeito. E falando e acrescentar, eu acho que a tua visão em relação a esses jogadores que estão sendo repatriados podem realmente funcionar aqui, não dando certo lá, que o nível é um pouco mais baixo, os caras mais maduros podem realmente render. Olha só, Bocão, cadê o Barbosa? Cadê o Barbosa? Bira, roda aí os restaurantes do nosso amigo Barbosão. Fala, Bocão, você gosta mais de qual ou gosta de todos? Mazela, tem o Galeto Sabiá, que é na General Roca, tem o nosso churrasqueto, que é na Bom Pastor, e também na Santo Afonso, e tem o Feitiço da Tijuca, no qual eu sou mais presente. Queria mandar um grande beijo para o meu amigo Barbosa, que é dono desses 4 restaurantes, então faz um trabalho espetacular, eu vou muito lá. Gente, todos convidados no Feitiço da Tijuca, Galeto Sabiá e nosso churrasqueto, em 2, e é evidente, 4 endereços, né? 4 eu vou dar, então. Eu vou, então, na Tijuca, só dar o Barbosa e seus Blue Caps. Olha só, na Rua Santo Afonso, o número é 436, e na Bom Pastor é 651. Nesses 2 endereços é o nosso churrasqueto. Vou para lá, hein? O Galeto Sabiá fica na General Roca, 913. E o Feitiço da Tijuca, onde você encontra Otávio Bocão, sempre muito bem acompanhado, até hoje não conseguiu levar a Luciana para lá, é na Rua Doc Lobo 252. Luluzinha, você quer em qual, Luluzinha? O que não está o Bocão, com certeza. Olha, o da Tijuca é mais perto da minha casa, né? Então vou encontrar com o Bocão lá, com certeza. Se deu bem, Bocão. Se deu bem, hein, Bocão. Valdir. Vamos dar uma paradinha. Já já a gente volta aqui com o Max Sport pela T-Max, sempre no oferecimento de Ren TV e Giante Automecânica, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport desse dia 14 de setembro. Muitos assuntos, o programa tá bom, tá ditado, do jeito que eu gosto, todo mundo comentando, falando, você discordando, concordando com a gente, não importa. O importante é que você está com a gente aqui na TV Max. Olha só, sempre no oferecimento de Ren TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços à sua escolha, 2 em Botafogo, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, na Visconde de Caravelas, 55, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Andrezão preocupado com o Vasco. Andrezão está preocupado com o Vasco. Vamos em frente.
Olha só, Flamengo trazendo o simpático Davi Luiz. É uma boa, Jorge? É, sem dúvida nenhuma. É um excelente zagueiro, muito bom jogador, campeão por onde passou na Europa, muita experiência, vai jogar num time excelente, que é o time do Flamengo, o melhor time do Brasil, e vai ter ali, na zaga, ele pode ter a companhia do Rodrigo Caio, e vou dizer mais, essa última rodada, a vitória do Flamengo por 3-1, eu estive fazendo esse jogo contra o Palmeiras, a zaga do Flamengo, Gustavo Henrique e Bruno Viana, foi muito bem. Isso mostra a capacidade do Renato, de conseguir passar energia, passar boa conversa, dar segurança aos seus jogadores, e o destaque para o Michael, né? Como está jogando bola esse garoto, ele dentro da área é um inferno. O Flamengo tem tudo para ganhar, fazer a tríplice coroa, vencer o Campeonato Brasileiro, vencer Copa do Brasil e também chegar na final e vencer a Libertadores. É verdade. Ô, Lu, você como rubro-negro, já pergunto mesmo para o Sérgio também, é necessário o Davi Luiz? Porque o time do Flamengo está todo encaixado, está todo direitinho, ainda sem o Rodrigo Caio jogando, que se machuca muito. Você acha que é necessário o Davi Luiz? Eu acho importante um cara como ele vir para o Brasil. Ele tem características diferentes, porque zagueiro, ele tem uma característica de saída de bola, algo que a gente tem muito com o Rodrigo Caio, que fica de fora. Apesar que o Jorge destacou bem, o Gustavo Henrique e Bruno Viana jogando bem com segurança, mas eu acho que a vinda dele vai dar uma segurança maior para aquele setor. É um cara que faz passes longos, bolas longas, e isso vai ajudar muito no jogo do Flamengo. Ô Sérgio, a zaga titular seria, então, Rodrigo Caio e Davi Luiz? Seria isso? Ou ele pode ser aproveitado no meio de campo? Não sei. Bom, Renato Gaúcho é que vai decidir. Agora, eu discordo dos companheiros. Vamos lá. O Davi Luiz foi dispensado do Arsenal por insuficiência técnica. O Arsenal da Inglaterra fez uma das suas piores temporadas de toda a história. Aí meteram uma lista de dispensa chamado passaralho inglês e estava lá o nome do Davi Luiz. Ele ficou esperando esse tempo todo, por isso que virou novela, uma brecha para ter clube europeu atrás dele. Ninguém se interessou. E o Marcos Braz Malandro ficou esperando também para colocar o jogador do Flamengo dentro do orçamento do clube. Aí, aos 44 do segundo tempo, já que não apareceu ninguém da Europa, porque ele está com o filme velado, está queimado, foi detonado do Arsenal, aí ele veio parar no Flamengo. Tudo bem, tem 34 anos, é um jogador experiente, e eu fico à vontade, porque eu critiquei muito o Gustavo Henrique nas minhas redes sociais. Agora, como bem disse o Jorge no programa, nosso querido Jorge Ramos, o Renato conseguiu um milagre. O Gustavo Henrique está jogando bola, o Bruno Viana está jogando bola, o Léo Pereira está jogando bola, e neste momento, a vida muda de minuto a minuto, talvez amanhã não seja assim. Neste momento, o Davi Luiz não joga mais do que esses 3 jogadores. Olha só, com relação ao Davi Luiz, eu vou esperar um pouquinho mais para dar uma opinião, porque é muito prematuro, ele pode chegar e arrebentar. Então, o Sérgio tem razão, a Luciana também, o Jorge. Eu vou ficar em cima do muro, quero esperar um pouco mais para dar uma opinião concreta. Eu só tenho que falar uma coisa. O momento do Flamengo deve ser a uma pessoa, Renato Portaluppi. Ele botou Vitinho, voltou Vitinho a jogar. O Michael, domingo, foi o maior jogador em campo. O Bruno Viana fez uma partida excepcional. O Gustavo Henrique também. O Flamengo não sentiu as ausências do Gabigol, do Bruno Henrique. Entendeu? Por quê? Porque o Renato conseguiu dar equilíbrio. O time do Flamengo está jogando por música, está jogando com alegria, coisa que não tinha com o Rogério Ceni. E digo mais, o Flamengo, concordo com o Jorge, vai brigar pelas 3 frentes. Amanhã, contra o Grêmio, é tranquilo, ainda mais o Grêmio vem com reserva, já 4-0, é mais fácil uma vaca voar do que o Grêmio fazer 5 gols no Flamengo. Mas eu vejo, ficou provado nessa rodada do final de semana que existem vários cavalos paraguaios, na A e na B. Na B, Sampaio Correia, Guarani, Náutico, e na Série A, Bragantino, Fortaleza, Ceará, isso tudo é cavalinho paraguaio. O próprio Palmeiras está provado que vão brigar pelo título só 3 equipes. Flamengo, um pouco mais próximo o Atlético Mineiro e um pouco mais distante o Palmeiras. O resto vai brigar por Libertadores. E o seu time
Tá que nem o Marcão tá crescendo de produção, hein? Verdade. Vou me render ao Marcão. Posso falar uma pergunta pro Bocão ou você quer continuar só você comentando no programa? Não. Só porque vai te para. A gente fala só você. Ainda mais o Bocão, que o Bocão tem o coração preto e branco que nem eu, como o Jorge Ramos, então tem imunidade. Ah, meu Deus do céu. O Palmeiras foi atropelado. Dá gosto do Flamengo jogar. Impressionante. Quem diria que eu iria falar isso? Dá gosto de ver o Flamengo jogar. Time principal, time reserva, os caras atropelam. É realmente um show, Bocão. Fala. Não, é impressionante a qualidade dos jogadores do Flamengo. E quando se fala de Davi Luiz, qualquer um que botar ali mais ou menos, ele vai fazer jogar. Imagina um cara que tem uma qualidade, que tem uma experiência, que nem o Davi Luiz, para entrar no grupo do Flamengo e dar uma qualidade, como todos falaram aí. É claro que o Sérgio Américo foi muito feliz em falar também, mas lá fora, acabou. A história do Davi Luiz lá fora, acabou. Agora, aqui no Brasil, ele vai tirar onda jogando num timaço. O melhor time do Brasil hoje, disparado, mas muito à frente de todos eles, até do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não maturou ainda em jogo coletivo. O Flamengo, qualquer um. O segundo melhor time do Brasil é o time reserva do Flamengo. Pronto. É verdade. Deixa eu seguir o programa aqui nessa reta final. Deixa eu falar. Boa, Bocão. Foi boa mesmo, né, Jorge? Deixa eu falar do meu Fluminense aqui. E o Valdir levantou uma questão. E o time com o Marcão, com toda a limitação do Fluminense, a torcida sempre quer mais, mas o time do Fluminense é esse. E se não inventar, o time cresce. As minhas broncas com os outros treinadores eram exatamente essas. Não conseguiam extrair do grupo o que eles poderiam dar. E o Marcão está conseguindo isso. O time, a trancos e barrancos, está conseguindo ir. Hein, Lu? Pois é, conseguiu mais uma vitória, segunda, né, consecutiva, se eu não me engano. Conseguiu chegar ali, tá ali próximo àquele bololô ali da Libertadores. É aquilo que você falou. Não inventar, seguir com o que tem, o Fluminense dá caldo, como a gente já vinha acompanhando. Subiu de produção e eu acho, vamos ver agora contra o Atlético, né? Que para mim o jogo ainda está em aberto, não está fechado essa classificação aí para a Copa do Brasil. Eu acho que o Fluminense pode fazer frente, sim, ao Atlético Mineiro. Eu percebi a pergunta aberta, quem quiser entrar para responder, fique à vontade, vai ficar só aí tocando bola. Uma mudança tática, a marcação, depois até o Fluminense fazer 1-0, tal, até metade do jogo, não recuou tanto. O Marcão adiantou um pouquinho a marcação. Depois que fez 2-1, recuou demais, como aconteceu com a Chapecoense. Mas os dois pontas começam a fechar mais pelo meio, tanto o Luiz Henrique quanto o menino outro lá, o Caio Paulista, que eles só jogavam abertos, às vezes em bola demais. Mas essa movimentação tática, que é do sistema defensivo, deu uma nova cara ao time. Meus comentaristas, se eu estou falando besteira, me corrigem, por favor. Não, eu acho que você está certo. Eu acho que você está certo. Eu acho que o Luiz Henrique está, no momento, está crescendo no trabalho. Começou pelo lado direito de ataque, o Caio Paulista veio pela esquerda, depois inverteu. Ele foi mais para o lado esquerdo, o Luiz Henrique, Caio Paulista caiu mais pela direita. E outra coisa interessante no Fluminense, essa questão que você falou da simplicidade, ela é fundamental, sem querer inventar, porque o Fluminense não tem uma grande equipe, mas se jogar o que cada um sabe, o limite de cada um, o Fluminense dá caldo. O Fred, por exemplo, fez um partidaço, né? A bola que ele meteu para o Luiz Henrique, naquele segundo gol, foi uma bola de quem entende, né? E o Luiz Henrique ganhou na velocidade, bateu no canto certo, né? Fez um belo gol. A zaga do Fluminense com o Nino é um excelente zagueiro também. Então eu acho que o Fluminense é isso. Se não crescer, botar sapato alto, querer fazer o que não sabe, vai conseguir uma vaga na Libertadores, Mazela. Estou deixando aberto. Fala, Serginho. Só para falar sobre o Marcão tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota como técnico do Fluminense. A única derrota foi diante do Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora, projetando o jogo de amanhã, Fluminense e Atlético Mineiro, a minha preocupação é a seguinte, Mazela. O Fluminense é um time que vem se caracterizando justamente por isso. Ele faz gol, ele consegue quebrar a linha do adversário e depois ele recua justamente procurando contra-ataque. Mesmo com o Marcão, independentemente dessa questão tática que você levantou, eu vejo o Fluminense muito assim. É uma característica do time, que é limitado, tem lá as suas virtudes, mas é limitado. E vai enfrentar o Atlético Mineiro amanhã, sendo que o empate é do Atlético Mineiro,
E o Fluminense somente se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença é pênalti. Vamos ver como é que o Marcão vai armar esse time de forma que possa ser mais ofensivo do que o natural e não perca a força defensiva. Acho que isso vai ser uma grande dificuldade para o Fluminense alcançar a classificação na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, que está um verdadeiro rolo compressor, né, Marcelo? É verdade. Ô, Bocão, você que é o cara... Um registro. Sempre você, em cima do Marcão. Eu não consigo passar para você, Bocão, mas fala, Valdir. Não, eu vou passar 30 segundos em cima que o Sérgio Américo falou, para você ver como é fundamental o treinador voltar aquele papo de semana passada, quando o treinador tem o grupo na mão e o time joga para o treinador. Quem vê o Fluminense hoje com o Marcão e via com o Roger é diferente. Sabe por quê? O Marcão é simples, os jogadores gostam dele. Isso é fundamental. Todo mundo cresceu. Está provado que treinador, quando não tem empatia do grupo, o time não roda. Fala, Bocão. Você que é um otimista por natureza, Bocão, você acredita que o Fluminense possa fazer uma graça amanhã em Belo Horizonte? Talvez eu seja o único ex-jogador, mesmo que seja de futsal, mas com vários amigos em comum de futebol, que não compre a briga de jogador. A gente falou aqui de Chamusca, falou de Fernando Diniz, falou de Renato Portaluppi, falamos de Marcão, falamos de vários outros jogadores, Marcão, enfim. Gente, vamos tirar a responsabilidade um pouquinho dos treinadores, cara. A resposta do jogador dentro do campo. Não adianta, eu acompanhei o treino do Botafogo na quinta-feira, eu não vi muita coisa em relacionado ao que se apresentou contra o Londrina. Eu estou falando que eu vi, treino do Botafogo, eu vi. Eu vi dentro do estádio Newton Santos. Gente, vamos parar um pouquinho de falar de treinador. A resposta, cada jogo tem sua história. Ele pode passar uma informação para o jogador e o jogador não executar. Semana que vem a gente deve falar assim, nossa, mas como o Fluminense foi mal, acho que o Marcão foi mal. Não é o Marcão que foi mal, o jogador foi mal. Então, não é todo dia que chove, todo dia que faz sol. Eu acho que o Fluminense pode fazer frente aí no próximo confronto. A Suderge informa. Saiu o cachorro, entrou o relógio. Há vários personagens nesse programa. O programa hoje está bem agitado. Olha só, Lu, você como além de jornalista, uma brilhante advogada, como é que você vê essa tentativa do Flamengo, mais uma vez, de ser antipático e querer colocar público nos seus jogos? O grande lance, aí a gente tem que ver duas frentes, né? Tem a Copa do Brasil e do Brasileirão. A gente tem que lembrar que o esporte tem sua autonomia, inclusive garantida pela Constituição Federal. Então, claro, o esporte não está acima da lei, como naquele caso lá da Anvisa, que a gente viu da Argentina, enfim, não é isso. Mas nesse caso, por exemplo, da Copa do Brasil, o regulamento da Copa do Brasil já apontava quando uma partida de mata-mata, o primeiro jogo não tem público, o segundo também não tem. Isso por um motivo muito simples. A gente sabe que a torcida desequilibra. E há um princípio no direito desportivo, um dos princípios mais importantes, que é de paridade de armas. Então, não há que se falar que tem que ter público, né? Por isso que se ingressou no STJD, porque você tem isso garantido no regulamento. Embora o Flamengo se ampare por uma autorização das autoridades sanitárias, mas do ponto de vista desportivo, há um regulamento que aponte para isso. Já no Campeonato Brasileiro, a gente viu o seguinte, a CBF convocou para a semana passada uma reunião com todos os clubes, Série A e Série B, o Flamengo foi o único que se recusou a ir, porque havia um acordo previamente firmado para quando voltasse o público, voltasse para todo mundo. Mas aí houve casos isolados, teve o Atlético, teve o Cruzeiro, enfim. E aí a grande questão é como é que você direciona isso no caso do brasileiro, porque é a CBF que está à frente, né? Perfeito. Deixa não teria nada no regulamento. Tem um detalhe importante. A liminar do Flamengo para que haja público nos estádios, ela vale para o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, a Luciana lembrou bem, tem mais um acréscimo no que ela falou. Existe um acordo via CBF para a Copa do Brasil, que para ter público tem que ter um acordo dos dois clubes envolvidos. Por isso que o Grêmio está chiando. Mas o Grêmio deu uma tremenda afinada também. É melhor o gaúcho tirar a bombacha e dormir pelado, então. Porque eles primeiro disseram, não vamos jogar com o Flamengo se tiver público. Agora já estão afinando, dizendo, não, a gente vai jogar. E outra, a Confederação Sul-Americana, desde que as autoridades sanitárias da cidade, do país em si, permitirem, pode ter público. Então dá para a gente garantir. Flamengo e Barcelona de Guayaquil seria em Brasília, mas vai ser no Maracanã com público.
Aí, se os outros clubes que discordam do Flamengo não caçarem a liminar, domingo que vem, Flamengo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, vai ter público. E esse do Grêmio, aí vamos aguardar, né? Realmente, como disse bem a Luciana, teria que haver o acordo dos dois clubes e não há, entendeu? O Flamengo, de um clube popular e simpático, está se tornando um clube elitista e antipático. É impressionante isso, hein? Não, você tem toda a razão. Eu acho que é o momento, a gente tem que ouvir as autoridades sanitárias, independente de regulamento de campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Nós temos ainda números altos, diminuiu a mortalidade no Brasil, mas ainda é muito alto. Há um número muito grande de jogadores, né, que pegaram Covid. É altíssimo o percentual de jogadores, porque se abraçam em campo. Existem liminares. Quer dizer, então, não é uma das questões do esporte, que é a igualdade, não está sendo respeitada. Lá em Minas Gerais, o Cruzeiro tem torcida, o Atlético Mineiro, aí joga fora, não tem. Uma bagunça, né? O Brasil precisa melhorar. A minha opinião é essa. É uma bagunça o Brasil. Vai acabar o programa agora. Otávio Bocão, mande um grande abraço para o nosso querido Barbosa. Nós vamos na Santo Afonso, Bom Pastor, General Roque e Adoc Lobo, no nosso churrasqueto, Galeto Sabiá e no Feitiço da Tijuca, Bocão. Valdir Luiz está em Itanhaém. É verdade. Na Baixada Santista, na casa do seu cunhado com Dona Quênia. Mande um beijo a todos, Valdir. Serginho, um beijo carinhoso para você. Beijo para todos. Meu querido Jorge Ramos, sempre o ponto de equilíbrio desse programa com opiniões ponderadas e inteligentes. Obrigado, Jorge. E, Luciana, você é a mulher mais disputada do Brasil hoje, hein? Todo mundo querendo dar carrinho. Dá toco em todos eles, Lulu. Toco em todos eles, Lulu. É isso aí. Um beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Se cuidem. A maré ainda não está para peixe, vamos ficar espertos. E a semana que vem, terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui no Max Esporte, sempre com oferecimento de Ren TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos, 50 anos. Lembrando sempre, o Rio corre para Max.